E aí, galera, beleza? Professor Matheus Gomes, profissional de educação física, profissional de nutrição, trazendo mais uma explicação de uma variação de exercício para vocês. Dessa vez a variação de exercício seria para desenvolver mais tanto o antebraço quanto um pouquinho do braço aqui, né, do braquial. A variação de exercício que eu iria demonstrar para vocês é a gente estar fazendo aqui uma rosca invertida, mas dessa vez a gente realizando com kettlebell. Mostrando aqui para vocês de lado, ó, com kettlebell. Por que, Matheus, dessa variação de exercício? Né? Eu atendo alguns alunos que treinam em academia de prédio, que às vezes tem um jogo de halter um pouco mais limitado, às vezes tem um jogo de kettlebell, né, mais amplo, assim, cargas mais pesadas. Então essa variação de exercício é muito válido. Algumas pessoas que utilizam o boxe do CrossFit, né, ou do cross training, algo desse tipo, que quer fazer um trabalho à parte ali de fortalecimento, muitas das vezes exercício desse tipo, nesses tipos de atividade não tem muito, mas tem algumas pessoas que utilizam do espaço ali. O professor permite, às vezes, depois do treino, eles fazerem alguns exercícios a mais de fortalecimento. Aqui é uma opção de você, de musculação, fortalecer, né? O antebraço é uma musculatura muito importante da gente estar fortalecendo. Por quê? Porque a gente utiliza ela para fazer vários outros exercícios, né, na pegada. Quando você vai fazer uma barra fixa, por exemplo, precisa de uma pegada forte do antebraço fortalecido. Para você fazer um treino de costas, né, legal. Para você treinar bíceps, precisa de um antebraço fortalecido. Enfim, tem inúmeros benefícios. Então o kettlebell é mais um acessório que a gente pode utilizar para ampliar nossa gama de exercícios, e dá para fazer vários exercícios diferentes apenas com kettlebell. Às vezes a pessoa na pandemia comprou um kettlebell e hoje em dia tem em casa e muitas das vezes não usa porque às vezes não sabe o que dá para fazer com kettlebell. Aqui eu estou trazendo mais uma opção. Qual que é a ideia desse vídeo, Matheus? Eu estou demonstrando para vocês como você posicionar seu corpo da forma correta, falando sobre amplitude de movimento, cadência de movimento, como você se posicionar para fazer da forma correta, ter melhores resultados e evitar lesões. Se ficou interessado, acompanhe esse vídeo até o final que eu vou te explicar todo o passo a passo, beleza? Então, bora lá pro vídeo. Então vamos lá pro vídeo, galera. Ó, a primeira coisa que a gente precisa estar fazendo é a gente posicionar nosso corpo da forma correta. Qual que seria a posição correta? A ideia seria você pisar com os seus dois pés na mesma linha dos seus ombros, tá? Então não botar os pés muito juntinho fazendo, nem fazer com os pés muito afastados. A gente coloca os dois pés na mesma linha do ombro para te ajudar na estabilização do seu corpo. Outro ponto também relevante é a gente posicionar aqui o joelho não todo esticado, completamente aleatório. A ideia seria flexionar um pouquinho o joelho, como se fosse um leve agachamento, para também ajudar a manter o quadríceps aqui, estabilizando também essa questão do tronco ali, né? Você ajudar a estabilizar o tronco, tá? Depois, um outro ponto que a gente precisa estar prestando atenção, manter a coluna mais reta possível, tá? Então, coluna reta aqui, né? Para, no caso, você não acabar sobrecarregando sua lombar, né? E o peitoral sempre estufado e os ombros um pouquinho jogados para trás, porque geralmente a gente tem uma tendência o quê? Hoje em dia, ter peitoral para dentro e o ombro caído para frente, né? Isso é uma postura que não é o ideal, tá? Ainda mais se você for fazer com sobrecarga, vai impulsionar ainda mais essa sobrecarga vem toda na sua lombar. Então o ideal é sempre você manter o peitoral estufado e os ombros arqueados para trás aqui, e aí você fazendo o movimento, né? Então estufa esse peitoral, mantém essa coluna reta, né? E o abdômen levemente contraído. Por quê? Porque um erro muito comum aqui, às vezes, é a gente fazer gangorra com peso. Às vezes a pessoa fazendo gangorra, e isso também faz sobrecarregar sua lombar, isso pode te machucar. Não, o ideal é você não fazer essa gangorra com o seu corpo, para não sobrecarregar a lombar e tirar o foco do músculo alvo, que são os braços aqui, para você estar fortalecendo, beleza? Tá, e o olhar sempre na linha do horizonte, tá? Então, essa seria a postura base, né, do seu corpo, para você ter uma boa estabilidade e conseguir focar na articulação que a gente vai estar trabalhando, que é o braço, que é o que eu vou comentar agora com mais detalhe para vocês. Erros comuns dos braços: a pessoa locomover, né, o braço. Às vezes a pessoa faz aqui, ó, subindo o cotovelo. Estou exagerando aqui só para vocês verem. Então às vezes a pessoa faz aqui, ó, deslocando o braço para frente, subindo o braço. Ou às vezes a pessoa faz aqui, ó, trazendo o cotovelo e jogando lá para trás. Então é um erro muito comum também, tá? O ideal é você manter o seu braço aqui parado, colado junto ao corpo, né? E você só fazer o movimento aqui, ó, no cotovelo,
Então o braço fica parado e só o antebraço aqui, o cotovelo que vai movimentar. Para cima, para baixo, para cima, para baixo. Ou seja, o seu braço ele não pode ir para frente e seu braço não pode ir para trás, tá? E o seu braço também não pode abrir. Às vezes pode ser que a pessoa às vezes acaba confundindo com uma remada alta. A ideia não é fazer uma remada alta, não subir cotovelo. Cotovelo, o braço para coladinho, junto à costela, sem locomover. Só antebraço e cotovelo mexendo, beleza? Então esse é um erro muito comum, preste atenção nisso, tá? E um ponto também relevante é sobre o punho, né? Pode ser, tá? Trazendo para vocês, isso aqui são variações de exercício. Pode ser que o kettlebell que tenha na sua academia ou em casa que você comprou, se essa alça for muito curtinha, às vezes não dá para segurar direito. E a ideia também não é segurar aqui uma mão colada na outra, é segurar bem na pontinha para o seu punho não ficar, sua mão não vai ficar totalmente reta, né? Ela vai ficar meio que inclinada aqui, a gente vai pegar bem aqui na curvatura do kettlebell, que isso vai ajudar muito a aliviar um pouco a pressão sobre o punho. Algumas pessoas, ao realizar rosca invertida, sentem incômodo ou no punho ou no cotovelo. Se esse for seu caso, é bom evitar ali, talvez fazer uma rosca invertida até você consultar um personal trainer, um profissional de educação física para saber o que você pode ou não pode fazer caso você sinta algum incômodo. Se você não sentir incômodo, eu, por exemplo, quando eu faço aqui, eu não sinto incômodo nem no punho, nem no antebraço, tá? Mas algumas pessoas podem vir a sentir, tá? Até mesmo fazendo com barra W, barra reta, né? Barra reta na polia. Já mostrei vários vídeos aqui de como fazer essa rosca invertida e alguns alunos que eu acompanho já me relataram dores ao realizar a rosca invertida. Às vezes ela tem uma baixa mobilidade, flexibilidade, digamos assim, né? De pronação e supinação aqui em questão da pegada, né? Não tem problema, então aí a gente consegue variar fazendo outras formas ou que o aluno mesmo sinalize o que dói, o que não dói, para a gente adaptar a realidade de cada um, né? Cada corpo é um corpo, cada pessoa é uma pessoa, é sempre bom a gente estudar a pessoa caso a caso, tá? Então, geralmente dá para fazer, mas é bom você ficar atento ali para ver se não vai dar nenhum problema. E um ponto que a gente precisa prestar atenção é o que? Às vezes a pessoa faz isso aqui com o punho, ó. Isso acaba sobrecarregando muito o punho. Você não pode deixar seu punho torcer nem para frente e também nem fazer com o punho inclinado assim para frente. A ideia é você deixar a sua mão alinhada com o restante do antebraço, deixar isso aqui alinhado, não deixar o punho aqui, ó, não alinhado e nem para baixo, não deixar alinhado. Então aqui, ó, alinhado para não sobrecarregar ainda mais questão de punho, tá? Beleza. Em questão de como posicionar o corpo, é basicamente isso, beleza? Sobre amplitude de movimento, tá? Sobre até onde eu desço com peso, até onde eu subo. A ideia é você descer não a ponto de esticar o braço completamente, sempre deixar a articulação do cotovelo com uma folga, sem esticar ele todo. Deixar ele sempre semi-flexionado, um pouquinho dobrado. Daí seria o ponto inicial do movimento. Depois disso, você pode estar subindo o máximo que você conseguir, sem deslocar o seu braço para frente, que foi aquilo que eu comentei no início do vídeo, né? Então, sem deslocar o braço para frente. Então, eu subindo aqui, ó, estiquei o braço, dobrei. Aqui é o máximo que eu consigo subir. Aí depois eu desço novamente, subo o máximo que eu conseguir e desço novamente, tá? Então, pode subir. Se você subir aqui até 90, também já tem um bom trabalho muscular, mas a gente pode usufruir um pouco mais em questão de amplitude de movimento, beleza? Tá, então em questão de amplitude de movimento é basicamente esse, e em questão de cadência, velocidade de movimento, a ideia é você trazer aqui o peso, vamos botar ali de 2 a 3 segundos para subir, fazer a fase concêntrica, né? Então aqui trazendo 1, 2, e na fase excêntrica pode segurar um pouco mais ali a descida, que é importante ali para ter mais resultados e evitar lesões. Então vamos botar ali uns 3 segundos para descer. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Tá? Então isso é em questão de velocidade de movimento. É sempre importante você controlar a volta para não ficar despencando com peso, podendo machucar a articulação do seu cotovelo, do seu punho e tudo mais, né? Até sobrecarga na lombar, impulsionar o seu tronco para frente, então não te machucar. Então faz uma descida controlada, o músculo vai freando o movimento e além de trazer mais resultados para você. Se curtiu essa variação de exercício,
deixa aquele like, compartilha com seu amigo, com sua amiga, se inscreva aqui no canal e te aguardo com o próximo vídeo, professor Matheus Gomes, ó. Fui!